Já podemos ver uma nítida diferença da seleção brasileira. A seleção brasileira de Fernando Diniz promete muita intensidade e uma proposta diferente da do Tite. E sem muita enrolação, claro, veja tudo o que aconteceu nesse treino da seleção brasileira. Se inscreva no canal, deixa seu like e, claro, acompanhe tudo que ocorreu. Em entrevista coletiva, inclusive, o lateral direito Danilo já revelou que vê diferenças no trabalho do novo comandante em relação ao antecessor Tite, diferente do que estavam acostumados. É um jogo de muita movimentação, muito pouco posicional, que é diferente do que os jogadores estavam habituados na seleção e nos clubes europeus. O importante para eles é a disponibilidade dos atletas para entender e absorver o quanto antes as ideias, e do Diniz para entender que não é uma coisa que se assimila do dia para a noite, e do externo também para compreender o que precisa do tempo de adaptação. O próprio Danilo revelou que, nas palavras do Diniz no treino, ele foi muito enfático em relação à psicologia. Que as palavras que o Diniz usou, principalmente na reunião com jogadores, foi de falar que quer que os seres humanos, jogadores de futebol, se sintam à vontade e a partir daí se extrair o máximo da seleção, que é impossível exigir rendimento quando o ser humano não está bem. Diniz é bom nessa parte e tem tudo para dar certo, nas palavras do Danilo. Nas palavras do Danilo também, os jogadores estão aí para ajudar da melhor maneira possível para que ele possa se sentir à vontade e fazer o melhor trabalho. Danilo também falou que esse trabalho, Fernando Diniz, claro, tem tudo para ser vitorioso e é o principal objetivo, e que possa de alguma maneira resgatar o orgulho do brasileiro e a vontade de ver e torcer pela seleção. Era um dos objetivos antes, sempre foi. Quando o resultado não vem, cria um pouco de distanciamento, e o objetivo claro é crescer e tirar isso. Neymar novamente continua sendo o destaque absoluto, e isso Danilo ressaltou. Nas palavras de Danilo, eu estava falando com ele no almoço, a gente joga junto desde 2010 e desde 2010 eu escuto: Neymar, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, na porta dos hotéis. Todo mundo quer ver o Neymar jogando, ele gosta de jogar bola. Terminou o treino, estava cansado, ele vai dar toquinho, chutar a bola. A casa dele é a seleção brasileira, o lugar em que ele se sente melhor. A gente espera que ele esteja no melhor nível, sempre alegre. Quando ele está assim, é difícil segurá-lo. E é claro que o treino da seleção brasileira foi bem diferente da proposta do Tite. Como eu falei no início, os goleiros inclusive estão trabalhando bem mais com os pés, uma característica que é firme do próprio Fernando Diniz. Inclusive em campos de aproximação e no rendimento curto, os jogadores fizeram treinos bem mais intensos do que faziam com o treinador Tite, principalmente os goleiros, que começaram a ser mais móveis e principalmente a esboçaram a saída com os pés, que é muito importante para que isso se construa. O Alisson e o Ederson têm muito essa característica, o Lucas Perry nem tanto, mas isso se desenvolve. A Alisson inclusive já tem assistências na carreira justamente como goleiro, e o Ederson também constrói muito jogo, por isso a seleção brasileira, quanto a isso, pode realmente dar um espetáculo. Fora também que os jogadores, treinando também em campo reduzido e um intervalo sazonal de atividades, estão se mostrando muito à vontade com o desempenho dos treinamentos do Diniz. Se vai dar certo ou não, não sabemos, mas é muito interessante a maneira com a qual o Diniz está fazendo tudo isso. Se liga!
Rapaziada, 3 pra fechar, hein? Oi, Richard. Excelente, Rafa. Oi. Excelente, Caio. Vamos lá. Vai. Boa, Nino. 2. Segue. Vamos lá. Boa, Caio. Viu, Caio? Vai. Isso. Essa é a bola. André. Aperta o mãozinho. Vamos lá. Excelente, Cunha. Excelente. Eza. Eza. Vai. Boa, cara. Boa. 2. Bom. Isso, paralela. Foi. Pode embora, Danilo. Isso. Domina e joga. Vai embora, pega. Isso. Beleza, entra, vai, time. Esquerda. Olha essa. Foi. Isso, pega. Fundo. Isso. Esquerda, gol. Boa, Marquinhos. Pode vir. Não tem como simplesmente ter uma bola de cristal e prever o que vai acontecer na seleção brasileira do Diniz. É óbvio que muita coisa pode ocorrer e principalmente há uma esperança e um otimismo para que o Diniz, pelo menos nos primeiros jogos, comece a encantar com a camisa da seleção. Claro que treinador, ele vai ter a função de comandar também o Fluminense. É quase como o Julius, vai ter 2 empregos. Mas a diferença é que o trabalho do Diniz, por mais que muita gente ache que é um cara extremamente descontrolado, pode envolver muito a psicologia. O Diniz trabalha com essa área, é psicólogo e pode muito bem ajudar os jogadores a passar por traumas recentes. Inclusive, muitos adeptos da seleção brasileira até hoje estão traumatizados com eliminações que corroeram nosso coração. Obviamente, perder as copas recentes, não somos mais campeões do mundo, com certeza deixam traumas e marcas. É claro que nem todo mundo vai abandonar a seleção, outros sim, outros não. Tudo vai depender de acordo com a demanda e a responsabilidade que cada um vai ter e tem em acompanhar a seleção. O trabalho da seleção pode sim ser muito importante, desde que, claro, o Diniz saiba mesclar os melhores jogadores tanto do futebol brasileiro quanto internacional. E é claro também que a seleção brasileira pare com essa cultura odiosa de culpar ou de achar culpados para toda eliminação. Afinal de contas, quando a seleção cai, é sempre em relação ao conjunto. Neymar, com certeza no ciclo do Diniz, segue sendo principalmente o primordial camisa 10 que tanto se espera. É claro que muita gente ainda tenta se livrar do Neymar na seleção, mas hoje, palpavelmente, não há nenhuma dúvida que o Neymar segue sendo importante e imprescindível para que a seleção continue brigando por coisas grandes. Não há dúvidas que não há ainda uma seleção brasileira encaixada e encaixável sem o Neymar. Obviamente que a Copa América de 2019, quando conquistamos, foi algo completamente fora da curva, e por isso precisa se ver que não é sempre que vai acontecer. Mas é claro que a partir de agora, com a última Copa do Neymar programada para 2026, a seleção brasileira tem a responsabilidade e saiba construir um ciclo que também não dependa dele. O Neymar um dia vai se aposentar, mas a seleção brasileira fica, e é por isso que esperamos que dessa vez as coisas possam dar certo. Ah, mas vai me dizer então que você acredita na seleção? Eu já acreditei tantas vezes, perdi a esperança, eu tô fora. Você pode dizer isso, claro, mas nós como torcedores temos mesmo que acreditar. Já imaginou se o torcedor argentino abandonasse a seleção do Messi antes mesmo dessa Copa? Quando perdeu para a Arábia Saudita, por exemplo, nunca veriam a Argentina do Messi campeã como foi. Então por isso vamos acreditar que assim vai acontecer. Obrigado por ficar até aqui, mais um vídeo concluído, eu te vejo sempre aqui. Não esquece, hein? Vídeo aqui todo dia, você sabe como é. Até a próxima.